Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Dia de Palmeiras na Libertadores contra o Cerro Porteño. Dia de vencer, não é isso? Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos pro vídeo. Mais um confronto também bem pesado, hein? Super tradicional entre Palmeiras e Cerro Porteño. A gente vai chamar Jalil Elias conosco, porque além de ter toda a rivalidade, claro, histórica entre os dois, é importantíssimo o jogo porque os dois venceram na primeira rodada, Jalil. É isso, Bruno. Um abraço a todos aí no estúdio, um abraço ao fã de esporte também. Então, Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta noite às 9h30 aqui no Allianz Parque pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Para esse jogo, o técnico Abel Ferreira vai poder contar com o retorno do Richard Rios, volante colombiano que desfalcou o time agora no final de semana contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro por conta de uma pancada no joelho direito. Ele retorna ao time então com possibilidade de ser titular. Maurício e Marcos Rocha seguem em transição e são desfalques. Mas a boa notícia que o Palmeiras teve ao longo dessa semana foi que o atacante Paulinho iniciou o processo de transição física, então está mais próximo de finalmente poder estrear com a camisa do Palmeiras, ele que passou por cirurgia na perna. O Palmeiras, como você disse, estreou com vitória nessa Libertadores, uma vitória apertada por 3-2 contra o Sporting Cristal fora de casa, e se vencer hoje aqui, embala então sua terceira vitória consecutiva, somando também os 2 jogos do Campeonato Brasileiro, que pode dar ainda mais confiança, já que o Palmeiras joga no domingo contra o Corinthians, jogo confirmado na Arena Barueri. E se depender de retrospecto, o Palmeiras também tem vantagem aqui hoje. Nos últimos 4 confrontos entre Palmeiras e Cerro Porteño, 4 vitórias do Palmeiras, todas na era Abel Ferreira, pela Libertadores. Um fato curioso também é que o Cerro Porteño é justamente o adversário que o Palmeiras mais enfrentou, mais venceu e mais fez gols na história da competição. Então, a gente também não pode deixar de lembrar aqui um outro fator que aconteceu há pouco mais de um mês, foi justamente um confronto entre Cerro Porteño e Palmeiras pela Libertadores Sub-20, o caso de racismo envolvendo o atacante Luiz. De volta com vocês aí, Bruno. Pois é, a gente, para entender também como será esse clima, né, da recepção também do lado do Palmeiras, agora com o Cerro Porteño, depois de toda a repercussão e, claro, posicionamento muito firme da Leila Pereira e do Palmeiras contra o racismo. Vou dividir tela aqui novamente para falar do outro jogão que a gente vai curtir na tela da Globo também. Palmeiras recebendo o Cerro Porteño. Vou começar aqui, o Rafael Sibila está com a gente, e dar o meu boa tarde para Débora Carvalho, trazendo as informações do Palmeiras. Minha amiga, bem-vinda ao Taon. Abel tem alguns jogadores à disposição. O Richard Rios, por exemplo, tá 100%. Mas será que ele joga como titular hoje? O que o Abel tá aprontando para a partida de logo mais? Será, Jojo? Boa tarde para você, para o Sibila, que vai falar com a gente logo mais novamente. Boa tarde para todo mundo que está ligado no Taon. Pois é, a gente está aqui em frente ao estádio do Palmeiras. Já tem alguns torcedores por aqui, viu? Inclusive passaram alguns falando vai Palmeiras, nessa expectativa para o jogo de logo mais. Hoje à noite, então, na tela da Globo, bola rolando, né? Libertadores, como você mesmo falou, Palmeiras e Cerro Porteño. Você já começou falando do Richard Rios, então existe essa expectativa, né? A gente lembra que o jogador, ele não entrou em campo no jogo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, porque ele teve uma pancada no joelho direito, então se recuperava dessa pancada. A expectativa, sim, é do Abel contar com ele, e pode ser sim, a gente não sabe, né, a escalação, aquela coisa, né, Jojo, uma horinha antes que a gente tenha certeza de como que vai vir esses 11 jogadores de Abel Ferreira para essa partida contra o Cerro Porteño pela Libertadores, mas existe essa expectativa, sim, do Abel contar com ele no time titular, e vai dar uma mexida ali nos 11 jogadores. A gente fala mexida porque no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, alguns jogadores começaram no banco, né? A gente lembra o Veiga, o Estevão, então existe essa expectativa, essa possibilidade desses atletas começarem já jogando essa partida contra o Cerro Porteño, né? A gente lembra que o Palmeiras vem em busca então do 4º título, essa que vai ser a 10ª vez que o Palmeiras entra em campo numa edição, né, da Libertadores. Esse vai ser o primeiro jogo do Palmeiras jogando em casa, então, dessa edição da Libertadores de 2025, perto da torcida. Você falou do Richard Rios, e existe uma expectativa muito grande também, uma pressão, na verdade, né? Porque a gente lembra que esse encontro com o Cerro Porteño é um reencontro
após aquele caso de racismo que aconteceu envolvendo o Luiz, jogador do Sub-20, né? O Palmeiras disse que vai receber a delegação paraguaia com o mesmo respeito como recebe qualquer clube que vem jogar aqui na casa do Palmeiras, no estádio do Palmeiras, mas disse também que existe a possibilidade do policiamento ser reforçado, principalmente aqui no entorno da arena. A gente lembra que todo o protocolo, né, que acontece antes do jogo, pré-jogo da Libertadores, é tudo pela Conmebol. Então a gente sabe que o que vai acontecer é o que já tem acontecido nos últimos jogos, os jogadores, né, intercalados para tentar banir e ir contra, assim, a qualquer caso de racismo. Bom, daqui da capital paulista, de frente à arena do Palmeiras, a gente vai para Buenos Aires novamente para conversar com o Rafael Sibila. Sibila, é contigo. Oi, Débora, boa tarde agora para você também. Você falou sobre a questão do racismo. A Conmebol que ontem divulgou um vídeo com os jogadores participando desse vídeo, jogadores da Sul-Americana e da Libertadores, numa campanha antirracista promovida pela Confederação Sul-Americana de Futebol. O Cerro Porteño chega para esse jogo contra o Palmeiras pressionado pela má campanha que faz no Campeonato Paraguaio, está na 5ª posição no torneio Apertura, a 12 pontos do líder Libertad, praticamente já sem chance de conquistar o torneio Apertura. No fim de semana, colocou 7 titulares em campo e perdeu o jogo por Libertad, e já a pressão sobre o Diego Martínez. Porque o Cerro Porteño, é bem verdade que estreou com vitória na semana passada, na fase de grupos, mas não fez um bom jogo contra o Bolívar. Saiu perdendo, conseguiu a virada graças a um hat-trick do Jonathan Torres, marcou 3 dos 4 gols dessa vitória, mas terminou o jogo vencendo por 4-2 e com críticas por parte da imprensa paraguaia em relação à atuação. Então existe já pressão também sobre o técnico Diego Martínez. E para o jogo de hoje à noite, o Diego Martínez segue com alguns desfalques importantes. Ele não vai contar com o zagueiro Matias Pérez, que é o zagueiro titular da defesa, e nem com o camisa 10, o atacante Cecílio Domingues. E ganhou um desfalque de última hora por indisciplina, que é o atacante Sérgio Araújo, que geralmente entra no segundo tempo. Vale destacar alguns jogadores desse time do Cerro Porteño que devem entrar hoje à noite com uma formação com uma linha de 5 ali. 3 zagueiros e 2 alas fazendo essa defesa aí para tentar evitar os ataques do Palmeiras. Vale ficar de olho no Carriço, que é um meia que pode jogar de ponta, 4 gols nessa temporada. Ele deve ser um dos jogadores ali para puxar um contra-ataque, ao lado do Juan Iturbe, que está voltando de lesão. Contra o Libertad, ele atuou 33 minutos. A expectativa com o Iturbe, que já teve passagem pelo Grêmio, seja titular, outro jogador de velocidade também pensando num possível contra-ataque. E ali, na zaga central, o grande destaque do Cerro Porteño é o Bruno Valdez, jogador de 32 anos, jogador experiente, com passagem pela seleção paraguaia e pelo Boca Juniors. Então é um Cerro que deve vir para se defender com uma linha de 5, tentando sair no contra-ataque contra o Palmeiras. Uma estratégia parecida com a do Central Córdoba, Joana. Boa, Rafael Sibila, Débora Carvalho, trazendo as informações desse jogão logo mais à noite na tela da Globo, Palmeiras e Cerro Porteño. Muito obrigada aos dois. Fica o convite, dá uma passadinha no site do GE. Globo também para ter mais informações aí de bastidores desse jogão. Direto do Allianz Parque para falar aí, com o galã Stefano Alves, para nos dar todas as informações. Boa tarde, senhores do G4, é o que vocês falaram. É quarta-feira, quarta-feira de Libertadores da América, e uma quarta muito importante para o Palmeiras, não para somar pontos no grupo da Libertadores, até porque já ganhou uma partida fora de casa, mas para tentar voltar a vencer bem e convencer o torcedor que o Palmeiras pode brigar por alguma coisa nessa temporada, porque apesar das 10 vitórias em 19 jogos, em jogos em 2025, o torcedor não gosta muito das atuações dentro de campo. E contra o Cerro Porteño, adversário do Palmeiras neste segundo confronto de Libertadores da América, o Palmeiras tem um retrospecto muito positivo, principalmente com Abel Ferreira no comando. Dos últimos 4 jogos foram 4 vitórias, 13 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. Ou seja, é um excelente jogo para o Palmeiras não só continuar com um bom número de vitórias, mas para de fato jogar bem e convencer o torcedor. A gente fala bastante que o palmeirense está um pouco desgostoso com o desempenho da equipe dentro de campo, isso se mostra nos ingressos. Normalmente aqui o Allianz Parque
superlotação, acaba com uma certa antecedência os ingressos, mas até ontem à noite apenas 17.500 ingressos vendidos. Tudo bem que uma parte do setor aqui do Allianz Parque foi fechada por conta do show no final de semana, foi mais ou menos de 25% a 30% a capacidade reduzida, mas mesmo assim é um número muito abaixo do que o torcedor palmeirense costuma fazer aqui dentro do Allianz Parque, principalmente num jogo de Libertadores. Por isso, o Piquerez, que foi um dos poupados, mas entrou no segundo tempo na partida contra o Sport deste final de semana, válida pelo Campeonato Brasileiro, falou da importância desse confronto de hoje à noite contra o Cerro Porteño. Sabemos que Cerro, os times do Paraguai se caracterizam por ser times bem defensivos, bem fortes, nos uno contra um, tanto defensivos como ofensivos. Eu acredito que eles vêm aqui um pouco retrancados contra nós, que vão jogar de visita, então eu acho que eles vão jogar bem perto do gol deles e esperar um contra-ataque para fazer gols. Então nós temos que estar preparados de nosso jogo, nossa maneira, tentar ganhar o jogo, lógico, e não tomar gols. Basicamente seguindo o discurso do Abel Ferreira, né? Depois da vitória do Palmeiras, quando ele rebateu as falas do Ranieri ali do Corinthians, que às vezes existem clubes que enfrentam o Palmeiras que se preocupam muito mais com a defesa do que com o ataque, uma espécie de antijogo. Abel Ferreira reclamou bastante disso. Piquerez, que foi um dos poupados, assim como Estevão, Gustavo Gomes, Vitor Roque, no jogo do final de semana, que provavelmente vão estar em campo entre os 11 aqui para essa partida contra o Cerro Porteño. Provável escalação de Abel Ferreira para a partida de hoje à noite é força máxima. Everton no gol, uma linha de 3 zagueiros com Micael, Gustavo Gomes e o Bruno Fux. Piquerez, Lucas Evangelista, M. Martínez e Estevão no meio de campo. E no ataque, Facundo Torres, Rafael Veiga e Vitor Roque. Lembrando que o Abel Ferreira também conta com a volta de Richard Rios, ele que ficou de fora, não foi poupado por conta de táticas de Abel Ferreira, e sim por uma pancada que recebeu no joelho no final de semana na partida contra o Sport. Volta a ficar à disposição, mas muito provavelmente no banco de reservas. Muito bem, meu caro Stefano Alba, com todas as informações sobre Palmeiras e Cerro Porteño, serviço completo. Bom trabalho para você aí, meu caro. Hoje tem massa. Massa, tem. Por que 17 mil? O preço é estranho, né? Vamos lá. Tem 17.500 ingressos vendidos antecipadamente. De 29 mil. Não se esqueça que vai estar fechado tem 10, atrás? Não. Acho que vai, sabe que você me pegou, mas não é isso. Você tem 10 mil cadeiras que são do passaporte da W Torre, entendeu? E essas pessoas não conta no ingresso vendido, porque conta quando eles entram no campo, no estádio, porque aí faz o reconhecimento facial e mostra o público presente. E eles não precisam reservar nada, é só chegar, falar oi e entrar. Agora, a procura é pequena, da parte do Palmeiras é pequena, você tem que, de 41 mil, só tem 39 para vender, 10 mil são da W Torre, 29 mil são do Palmeiras. Desses 29 mil venderam 17,5. Deve chegar aí a 25, 27 mil pagantes, em pessoas no estádio. Mas, cara, segunda, durante o podcast Raiz que a gente faz lá, relatos de pessoas que pagaram R$170 uma meia entrada. Nossa. R$300 o ingresso cheio. R$400, não dá. Infelizmente, não dá, né? Junta-se a isso um time que não joga nada há 6 meses, praticamente, não joga bem, né? Causa uma inglesia, né? O sujeito fica assim. Ontem fez um ano que o Palmeiras completou sem ganhar um título. Eu não estou desesperado, nem vou arrancar os cabelos, porque não os tenho mais. Mas é um modelo, é um recorte novo da história recente do Palmeiras. Tá? Então, tem que ter uma readequação. É incrível como no Palmeiras existe uma falsa ilusão de que
este momento vai durar para sempre, inclusive com o abraço do torcedor. Sabemos nós que não vai, né? Sabemos nós aqui que não vai. É incrível como não há nenhuma preocupação em fazer com que o torcedor, por exemplo, que não pode pagar R$400, possa ir pelo menos ficar na rua, assistir o jogo num telão organizado pelo Palmeiras, né? É incrível como o Palmeiras não faz nenhum movimento, por exemplo, para organizar o comércio local e credenciar ambulantes do comércio local para que eles possam vender seus produtos legalmente com a fiscalização da prefeitura e tornar o entorno do Allianz Parque, nas ruas Caraibas, Diana e mais uma ali, são 3 ruas, num bulevar do Palmeiras em dias de jogos. É incrível como o Palmeiras é ignorante nesse aspecto, a ponto de não entrar em contato. Quando tem feira livre na porta da sua casa, o que acontece? Acabou a feira, o que faz a prefeitura? Passa limpando. Então, o Palmeiras poderia... Chatão. Exato, porque ninguém quer ficar com cheiro de xixi, porque os caras são mal educados mesmo. Não tem como. São. Então, ninguém quer ficar com aquelas pessoas que moram ali perto, com aquela zona e com aquele xixi o tempo todo, aquele cheiro na porta de casa. Não é agradável, certo? Pensando nisso, o jogo acaba... O jogo de hoje ainda é 9h30, acaba 11h30. Meia-noite e meia, as pessoas são orientadas a irem embora e vem a prefeitura e limpa a rua, deixa a rua limpa para o dia seguinte que vai amanhecer. Mas para isso seria preciso que o Palmeiras interferisse nesse processo. O Palmeiras simplesmente deixa as autoridades tomarem a decisão. Cerca, tranca, põe grade, não entra e acabou. É conivente, né? Com isso está tudo bem. É isso, o que vai acontecer já está acontecendo. Vai começar a ser uma quadra para cima do cerco. Entendeu? Mais longe ainda? Porque o cerco é a uma quadra do Allianz, do estádio. Tá? O que vai acontecer? As pessoas não vão lá, elas vão uma quadra para cima, porque lá elas podem ficar. Então toda a estrutura que elas têm dos bares ali do lado, ela será transferida para cima. Já tem muito churrasco. Eu, quando vou ao Allianz, saio da Caiová e entro ali na Vanderlei, vou descendo, tem um monte de quadra, né, de pedacinho de muro com churrasco, entendeu? Eu vou me alimentando já na faixa até chegar no Allianz. Faixa? Claro, os caras falam, massa, chega aí, vem comer um negocinho e tal. Claro, você tá louco? Os caras não me liberam do isopor, não, mesmo. Os caras oferecem carne pra mim, se eu vou recusar. Eles têm um certo problema com o estoque, né? Pode ter algum tipo de problema. Depende do apetite. Então, cara, o que vai acontecer é transferir o problema pra cima, até que uma hora vão sitiar a Pompeia e os caras vão chegar de helicóptero. Exatamente, os caras vão chegar na porta do meu prédio que fica a 800 metros do estádio. Entendeu? Já eu não posso entrar na minha casa porque tem cerco. Então, é lamentável, e isso não começou com a Leila, começou com o Paulo Nobre, porque na final da Copa do Brasil 2015 roubaram um monte de celular na porta de estádio. Acontece que tem show lá e não tem cerco. Acontece que quando tem show, tem roubo de celular também. Então, o pré-conceito estabelecido é com o público do futebol. Não é com o show. Porque vocês já devem ter ido em show lá, certo? A única grade que vocês encontram é aquela que é para entrar no lugar. Entendeu? Então, mas o público é diferente. Entendo que o público é diferente, mas tem aglomeração e tem ladrão também. Porque onde tem gente, tem ladrão. E tem cambista. Certo? E tem cambista. Tem tudo. Entendeu? Então, seria importante que o Palmeiras tomasse a iniciativa, né, de conversar com a subprefeitura, chamar uma reunião, porque é diferente. A Leila Pereira chamando para uma reunião. O presidente da Associação de Bairro, dos moradores, né? O chefe do comando daquela região, o subprefeito da região e o prefeito, colocar os 4 numa sala e conversar... O tratamento é outro. É óbvio que é outro. É óbvio que é outro, né? E aí vai rolar uma camisa, aqui, uma camisa para cada um, entendeu? Vem, deixa público isso. Conversa com o presidente da associação de bairro lá, dos moradores. Qual que é o seu problema? É o xixi na rua? Vamos resolver. Vamos passar água lá? Ricardo Nunes, beleza? Passa água lá? Passo. Resolveu o seu problema do xixi? Resolveu. Mas não quero. Não reclama que a sua casa valia 5, agora vale 25.
Aconteceu com o meu apartamento. Eu paguei 170 mil reais nesse apartamento há 22 anos. Tá? Ele vale 850. Eu estou a 800 metros do estádio. O meu vizinho de frente faz Airbnb toda vez que tem show. E lota. Porque as pessoas vão a pé e voltam a pé do estádio. Não gastam de transporte, de Uber, de nada. Entendeu? E não é muito perto. São 3 quadras, descida, depois tem que subir. Então, cara, é preciso que o Palmeiras se envolva nisso, cara. Porque se o Palmeiras não se envolver nisso, e a hora que o Abel foi embora e o time entrar numa derrocada... Perde essa geração. Claro! E outras, não só a geração. Você vai perder o seu... Exato, você vai perder o seu... Cara, o grande filé mignon... Muita gente fala da Crefisa, mas é o sócio-torcedor. É o maior sócio-torcedor do país. E o Palmeiras foi bem nessa, criou o Palmeiras Pay. Hoje o cara é sócio-torcedor do Palmeiras, tem uma série de outras vantagens. Tem desconto, tem uma conta bancária lá. Se ele paga a conta lá, ele ganha milhagem no sócio-torcedor. Tem uma série de coisas que estão abraçando o sócio-avante. Não é só a questão do ingresso. Né? Então, cara, se você toma essa atitude de abraçar a comunidade, você vai melhorar muito a relação do seu torcedor com o time, né? Olha, põe de novo a tela com o elenco, o time provável do Palmeiras, que vai a campo. É isso aí. Eu tenho só uma dúvida aí. Fala. Se vai jogar o Rios na vaga do Evangelista, espero que não. E resto, esse é o time que o Palmeiras vai encarar o Cerro Porteño, que é um jogo tenso, né, Vessone? Maurício e Marcos Rocha têm grandes chances de estarem à disposição sábado contra o Corinthians. Aí. Só tentando entender, o Estevam seria o quê? Uma espécie de ala? Não. É o Fux. É assim. Explica. Eu até perguntei para você aquele dia. Defensivamente, o Palmeiras está sendo atacado. O Estevam marca o lateral adversário. O Fux vem para ser zagueiro, o Piquerez repõe para a linha de 4. O Fux vem para ser lateral. Lateral, perdão. Isso. E compõe para a linha de 4. Quando o Palmeiras ataca, o Estevam libera, certo? O Veiga encosta ali pela direita, o Martini centraliza, o Evangelista cai junto com o Facundo e Piquerez para formar um trio e o Fux avança como lateral. E vamos para um breve comentário aqui sobre a partida. Eu acredito que Abel escalou esse time misto, ou reserva, podemos dizer assim, devido à viagem que foi para Lima, né? E aí não deu aquele descanso que ele gosta de dar para os seus jogadores, preferiu entrar com uma equipe alternativa. O que eu não entendo é que até porque nos próximos 2 jogos o Palmeiras jogará em casa, Cerro Porteño e o Corinthians. Aí depois sim vai encarar uma maratona que vai jogar contra o Internacional em Porto Alegre, vai para Fortaleza e depois vai para a Bolívia. Mas enfim, ele rotacionou a equipe, venceu a partida, resultado importantíssimo. De qualquer forma, o Palmeiras precisava dessa vitória. Já com a bola rolando, já não foi um bom jogo para se assistir. O Palmeiras abusando demais dessa bola longa. Quando ele, no segundo tempo, que ele fez algumas modificações com a entrada de Piquerez, a diferença do Piquerez para o Vanderlan, na minha opinião, é grande. Colocou Rafael Veiga, colocou o Estevam. Aí foi que o Palmeiras começou a pressionar até o momento do pênalti, que deu o gol da vitória. Ali o Palmeiras estava jogando um pouco mais de bola. Mas anteriormente a isso estava muito difícil, uma forçação de bola longa que não tinha condições. Tinha momentos que o companheiro estava livre do lado e os zagueiros alongando bola. E isso tem que ser melhorado, na minha opinião. Eu acredito que Abel deve ver isso, né? Como vocês também, acho que sempre deixando nos comentários, precisa melhorar. Bola no chão, o Palmeiras tem qualidade, dá para jogar um futebol melhor. Enfim, mas a vitória foi importante. Somar 4 pontos em 6 disputados. E aí vamos ver essa próxima sequência. Principalmente que agora o foco do Palmeiras será na Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like aí também e seu comentário aí sobre o Palmeiras.